Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo nós vamos aprender a usar uma função bastante útil chamada split. Com essa função nós podemos fazer coisas bem interessantes, como por exemplo, tirar números de textos que possuem números e palavras. E além disso, nós podemos também usar essa função para fazer validações de digitações. Portanto, essa função se encaixa numa série de necessidades do nosso dia a dia, então é muito importante a gente conhecer uma função como essa na nossa programação de VBA, ok? Bom, e o que faz exatamente a função split? Basicamente, como o próprio nome em inglês diz, ela serve para dividir uma string, ou seja, fatiar um texto. E esse texto pode ser um par de palavras ou até mesmo uma linha inteira de palavras, por exemplo. Bom, a gente vai ver na prática lá o uso da função split, mas só para a gente dar uma olhada na estrutura dela aqui, a gente nota que é bastante simples. Nós vamos usar apenas dois parâmetros para compor a nossa função split, e já que a gente falou que vai dividir um texto, esse texto vai se tornar uma matriz, por isso que eu chamei o texto aqui de texto matriz. Então, o texto que vai ser dividido vai se transformar numa matriz unidimensional. A gente não precisa se preocupar com isso, porque na prática a coisa é bem mais tranquila de entender, ok? Então, não se preocupem quando a gente fala matriz aqui, porque é apenas a divisão do nosso texto. Então, esses dois parâmetros que a gente vai usar na função split, que são o expression e o delimiter, esses dois parâmetros serão, então, respectivamente, o texto que a gente vai dividir e o delimiter seria o delimitador ou o separador que a gente vai usar ou que a gente vai definir para separar os nossos textos, separar as nossas palavras, ok? Bom, então aqui tem um exemplo de uma palavra composta, né, macrofaz, separado ali por um hífen, né, um tracinho. Então, se a gente separasse essas duas palavras, o macro faria parte da nossa posição de matriz 0 e o faz seria da nossa posição de matriz 1. Então, se a gente fosse separar o macrofaz com esse delimiter, ou seja, com esse separador de hífen, a gente faria dessa forma. O mesmo aconteceria com a palavra guarda-chuva. O guarda ficaria na posição 0 e o chuva ficaria na posição 1. Essa é a matriz que eu me referi lá no começo. E um outro exemplo aqui de um texto que a gente também pode separar. Notem que não tem o delimitador ali, não tem o separador, porém a função split vai entender por padrão que o nosso separador é o espaço. Então, se a gente quisesse separar esse texto, ele faria a mesma coisa separando Ademir do sobrenome Martins, ok? Bom, e para a gente trabalhar com a matriz lá no VBA, nós vamos fazer uso de duas variáveis, né? Como eu disse, é bem simples trabalhar com a função split e a gente só precisa criar duas variáveis. A primeira variável é o nosso texto matriz, né? Que será propriamente dito o texto que a gente vai dividir e se tornar uma matriz, e depois uma variável chamada, eu coloquei o nome de roda, né, que é para rodar aqui em todas as posições da nossa matriz. Então, essa variável roda vai percorrer todo o nosso texto, toda a nossa matriz. A variável texto vai ser do tipo texto e a nossa roda pode ser uma variável do tipo byte ou integer, aí vai depender do tamanho da nossa matriz. Geralmente a gente usa byte e é o suficiente, ok? Bom, e por se tratar de uma matriz, a gente sabe que ela tem o seu limite inferior, que sempre, no caso da nossa matriz aqui, vai começar com o número 0 e não com o número 1, tá? Isso é um detalhe importante da gente notar na hora de usar a matriz nossa. Então, vai ter um limite inferior, começando por 0, que é o nosso L-bound. A nossa matriz aqui tem 3 posições, e, portanto, a última posição, que é a posição de número 2, vai ser o nosso limite superior, upper bound. Isso tudo é só para a gente analisar a estrutura da função split, para a gente entender como é que ela funciona, mas a coisa vai ficar mais clara quando a gente estiver usando, ok? Bom, então agora a gente vai usar na prática aqui a nossa função split. Então, como eu disse, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar as nossas variáveis. A primeira variável que eu criei aqui é a variável chamada texto matriz, mas a gente poderia colocar qualquer outro nome ou apenas texto, não tem problema. E o que a gente não pode esquecer aqui na nossa definição de variável é que essa variável será usada como uma matriz e, portanto, a gente tem que colocar
o abre parênteses e fecha parênteses, ok? Não pode esquecer, senão ela não será uma matriz. E por se tratar de texto, essa variável vai ser do tipo texto aqui. Eu coloquei as string aqui para informar que ela é um texto. A segunda variável que a gente vai criar é a variável que vai ser usada no nosso loop chamado de forNext, né? Que vai percorrer toda a nossa matriz. Então eu chamei aqui essa variável de roda matriz para dar a intenção de que realmente a gente vai rodar toda a nossa matriz, e o tipo que a gente vai usar para essa variável vai ser do tipo byte, ok? Então quem tiver dificuldade ou dúvida sobre como usar ou como criar as variáveis, basta assistir esse vídeo aqui que eu vou colocar na tela, que lá tem tudo explicadinho, as funções das variáveis e as definições de tamanho e tudo mais, ok? Bom, então depois das nossas variáveis criadas, a gente já pode começar a alimentar o nosso texto matriz aqui com o texto que a gente vai trabalhar com a função split. Então, texto matriz é igual à função split, e agora vem o primeiro argumento aqui, que seria o texto, como a gente viu lá no slide. Então, o texto vai ser macro faz separado por um hífen, e depois que a gente coloca o parâmetro que seria o texto, a gente coloca um vírgula aqui e define qual vai ser o nosso delimitador, ou seja, qual vai ser o nosso separador do texto para a nossa função split, que nesse caso aqui eu vou usar o hífen. Depois de colocado o nosso separador, a gente já pode fechar aqui o parênteses, que está pronto a nossa alimentação da nossa variável aqui. E para a gente ver se realmente a nossa variável matriz foi alimentada corretamente, a gente vai mostrar aqui a posição de número 1, por exemplo. Então, a nossa matriz vai estar alimentada com macrofase, e a gente vai ver agora a posição de número 1. Então, colocamos aqui a nossa MSGbox para mostrar na tela para a gente o resultado. Então, MSGbox é igual ao texto matriz de posição 1. Então, agora, se a gente executar aqui, notem que trouxe a palavra faz, e, portanto, a nossa matriz foi alimentada corretamente. Bom, então o próximo passo aqui que a gente vai fazer é percorrer a nossa matriz, seja ela do tamanho que for, com o loop forNext. Quem também tiver dificuldade para entender sobre loop, basta assistir este vídeo aqui, onde eu falo dos 3 tipos de loop mais usados na programação VBA, ok? Bom, então a gente vai montar o nosso loop chamado forNext. Então a gente vai dizer para esse loop que a gente vai rodar a nossa variável chamada roda matriz do começo da nossa matriz, que é o nosso lbound aqui, até o final da nossa matriz. Então, não importa se a nossa matriz tem 3 palavras ou se tem 10, 15, 20, enfim. Ele vai rodar do começo até o final, exatamente como eu mostrei aqui nesse slide, que vai ser o limite inferior até o limite superior, ok? Então, o nosso forNext vai rodar do começo ao fim da nossa matriz. Bom, então depois de dimensionado o nosso forNext, eu vou colocar aqui, então, mostrar na tela também cada uma das partes que foram divididas com a nossa função split. Então, eu vou colocar aqui MSGbox, a nossa matriz, texto matriz, e aí eu vou colocar que vai mostrar de acordo com o nosso roda matriz. Ou seja, a cada incremento do roda matriz, então vai começar no 0, né? Lembrando que a nossa matriz sempre começa no 0, e vai 0, 1, 2, enfim, até o final, esse nosso roda matriz. Portanto, o que eu estou dizendo aqui é mostre o texto de acordo com o nosso roda matriz. E depois disso, eu posso finalizar aqui o nosso looping colocando a expressão next, para ele ir para o próximo. Portanto, se nós rodarmos agora a nossa macro, eu vou dar um play aqui, então notem que a primeira parte da nossa matriz é 0, mostra, portanto, o macro, e depois faz, e aí finaliza a nossa matriz, porque ela tem apenas 2 partes. Bom, e como eu comentei lá no começo, a nossa função split, se a gente não colocar o delimitador, ou seja, o separador ali, por exemplo, o exemplo que eu dei foi Ademir espaço Martins, e a gente não colocar aqui o delimitador, a nossa função split vai entender que o espaço, né, por padrão, o espaço é o nosso delimitador. Então, se eu rodar aqui, primeiro ele vai mostrar Ademir e depois Martins. Então,
é opcional a gente colocar o delimitador, lembrando que se a gente não colocar, ele vai considerar, né, a função vai considerar como se fosse o delimitador espaço. Bom, e aqui tem um exemplo, né, do uso da função split. Nota então que nesse exemplo aqui a gente tem uma série de nomes misturados aqui com o texto, né? Então, essa aqui foi uma necessidade de uma lista que a gente tinha, que a nota da lista estava misturado com o nome da pessoa. Então, a gente precisava tirar a nota do nome. Então, como a gente não sabia onde exatamente o número ia estar dentro do nosso texto, a gente usou a função split para percorrer todo o texto, verificando cada parte o que era número e o que não era, para a gente poder compor o nome e separar os números. Então, isso aqui eu nem sei se a gente conseguiria fazer com fórmulas, mas com a função split é bastante simples. Então, eu vou clicar aqui no nosso extrair e notem que ele separou o que é texto do que é número, de acordo com as colunas que a gente tem aqui. Notem, então, que a gente não usou delimitador, a gente deixou sem o delimitador. Como a gente pode ver aqui, a gente jogou o texto dividido pelo split, com apenas a célula ativa, sem nenhum delimitador. E outra coisa que a gente pode notar aqui é que nesse texto teste 2, que tem o número, ele não separou o número 2, porque esse teste 2, como a gente informou, sem delimitador, faz parte de um mesmo texto e não está separado, ok? Mas o restante, ele tirou de cada um dos textos os devidos números aqui e colocou nas colunas correspondentes, ok? Então, esse é um exemplo do uso da função split para extrair textos e números. Bom, o outro exemplo, como eu disse lá no começo dos slides, eu disse que a gente pode usar a função split para, por exemplo, validar uma digitação. Então, nesse caso aqui, a gente criou uma função chamada e-mail ok para verificar se a digitação do e-mail está correta. Então, a função chama e-mail ok, eu fecho aqui e ela mostra verdadeiro se o e-mail estiver corretamente digitado ou falso se aquilo não for um e-mail no padrão que a gente colocou lá na nossa função split. E aqui no código, como a gente pode ver, eu usei aqui o delimitador de arroba, que obviamente todo e-mail vai ter que ter, e portanto ele é o nosso separador aqui da nossa matriz de e-mail, ok? Então, basicamente, o que essa função faz, que a gente criou aqui, ela divide aquilo que foi digitado a partir do delimitador arroba e fica checando o que existe, está ok, né? Quantas partes tem, enfim, se tem o nome do e-mail e depois tem o restante do e-mail. Então, basicamente, o que ela faz é isso, dividir o texto e verificar se está ok. Bom, então, lembrando que tanto este projeto que a gente fez aqui para entender a matriz, quanto esses dois projetos que mostram uma função usando split para validar o e-mail e também extraindo números de textos, vão estar disponíveis lá no site macrofaz.com.br, ok? Então, quem quiser aprender a usar a função, adaptar esse código que a gente está mostrando aqui, basta baixar o projeto lá no site, ok? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês sobre a função split, que eu uso bastante. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal. E também, se não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo sobre todos os projetos que a gente vai ver aqui no Macrofaz, ok? Bom, obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.